alunos de estágio supervisionado, tudo bem? Finalizamos a etapa 1, a etapa que nós combinamos ser feito nas empresas, né? Principalmente observando, fazendo um diagnóstico dos processos financeiros das empresas a qual nós fizemos o estágio e a qual nós queremos agradecer muito a elas por ter nos autorizados a fazer esse trabalho. Muito bem, vamos agora para a segunda etapa. A segunda etapa do nosso estágio será focada na avaliação de demonstrativos financeiros e a qual nós teremos uma boa ligação juntamente com o professor Welles na disciplina de finanças corporativas, né? Então nós vamos utilizar o conhecimento tido em finanças corporativas até o momento, além de conhecimentos passados da área financeira, para que nós possamos fazer essa segunda etapa do estágio supervisionado. Então eu queria explicar para vocês, primeiramente, de formas gerais, como que ela será, e depois colocar para vocês a dinâmica dessa quinzena remota, tá bom? Então vamos lá. Como que será feita essa segunda etapa? Primeiramente, pessoal, nós temos que entender o seguinte, considerando as empresas que nós temos em nossa região e a qual nós fizemos a primeira etapa do estágio, seria extremamente importante ter acesso a dados financeiros. Se o estágio é um estágio de finanças, seria extremamente importante ter acesso não somente aos processos, como foi o caso da primeira etapa, mas também aos dados financeiros. Qual que é o problema disso? Número 1, a empresa autorizar que um grupo de alunos de graduação tenha acesso a dados financeiros. Número 2, a confiabilidade desses dados financeiros, né? Não estou falando aqui de fraude, qualquer tipo de crime, não. Estou dizendo de realmente nível de maturidade para geração de dados financeiros, que é algo que dificilmente nós vamos ter numa empresa. Então teria que considerar duas coisas: a empresa autorizar e ela ter algo realmente consistente para análise. Muito bem. O que nos sobra? Algo que é muito tranquilo. Qual empresa eu poderia ter acesso a esses dados e confiar nesses dados? Então, pessoal, nós temos no Brasil hoje mais de 500 empresas que operam na Bolsa de Valores, sem contar empresas que, por obrigação legal, devem publicar, deve se tornar público os dados financeiros da empresa, contábeis financeiros. Então, nós temos mais de 500 empresas que operam na Bolsa de Valores, empresas SAs, que são obrigadas a publicar uma vez por ano todos os relatórios contábeis financeiros do ano anterior, além de fazer um comparativo com o ano que ainda sem ser o anterior ou outro, além de publicar balanços trimestrais, relatórios trimestrais. Então, temos muitas empresas a qual nós podemos fazer uma análise financeira. Quais são elas? Então, empresas de capital aberto que operam em bolsa ou não operam em bolsa, as que operam têm que publicar, está muito fácil, está muito claro. As que não operam também têm que publicar, mas talvez não fica tão fácil de achar. Clubes de futebol publicam, né? Hospitais filantrópicos publicam, organizações não governamentais publicam. Então todas as empresas têm a obrigação de publicar relatórios contábeis financeiros. E é nessas empresas que nós vamos fazer a segunda etapa do nosso estágio, tá bom? Então como que se dará isso? Então escolheremos uma empresa que publique os seus dados financeiros contábeis, principalmente para nós interessa o balanço patrimonial e o DRE, de preferência, né, da total preferência em empresas que operam na bolsa, porque a gente tem certeza desses relatórios muito específicos, com número de ações, que vai dar para fazer vários cálculos, ok? E nós vamos fazer então nessa empresa que tem os dados públicos e os dados financeiros, e principalmente os dados são auditados, há uma confiabilidade nesses dados. Então, nosso estágio será isso, nós faremos uma análise financeira dessa empresa através das publicações financeiras contábeis que elas têm. Então, muito tranquilo, muito
não tem erro, facílimo de nós fazermos, tá bom? Muito bem, então deixa eu me falar então sobre todo o processo. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher as empresas, nós vamos avaliar se ela tem os dados que nos interessam. Nós vamos fazer basicamente nosso estágio em algumas etapas. Nós faremos a avaliação do desempenho e rentabilidade, da estrutura de capital e da liquidez da atividade, basicamente dividida em 3 etapas. Análise, então, basicamente 4 etapas, né? Índice de desempenho e rentabilidade. Primeiro é a escolha da empresa e a avaliação das informações. Uma análise vertical e horizontal. Depois o desempenho da rentabilidade, o índice de estrutura capital e o índice de liquidez e índice de atividade. Então nós vamos fazer uma análise completa. Nós vamos calcular o EVA, o RCP, o valor de mercado adicionado, a margem líquida, a margem bruta, os índices, giro de estoque, tudo isso que nós já vimos em algum momento nas nossas disciplinas, principalmente disciplina de finanças cooperativas do professor Welles. Então será muito importante isso, e um complemento a essa parte financeira que é muito importante. Muito bem, ok? Então está muito tranquilo, muito fácil, nós vamos ter dados financeiros sem precisar de entrar em empresas e pedir esses dados, tá bom? Tendo aí o risco dela negar ou mesmo os dados eu não poder confiar nesses dados. Muito bem, estou aqui na minha colinha aqui do lado. O que nós vamos fazer então nessa semana remota? Primeiro passo, escolher uma empresa, de preferência SA, que tenha ações na bolsa, tá? Para que você tenha dados mais confiáveis e mais fáceis, que publicou o seu balanço, seus demonstrativos financeiros, que tem que publicar força de lei. Então, por exemplo, nós temos Petrobras, Magazine Luiza, Amils, Andaimes e Aluies de equipamentos, nós temos a Gol Linhas Aéreas, nós temos Energisa aqui próximo da gente, Itaú, Bradesco, ou seja, uma infinidade de empresas. Águia Branca Transportes, toda a MRV, né, que é a parte de logística, olha, muita, a Vale, legal, né, dar uma analisada a Vale antes e depois aí, infelizmente, das tragédias que aconteceram. Você vai buscar esses demonstrativos completos do ano de escolher essa empresa e observar se ela tem publicado esses demonstrativos nos anos de 2018 e 2019. Normalmente é um caderno extenso, mas está lá tudo que você precisa, inclusive muita coisa já mastigada. Feito isso, nós vamos buscar na internet esses balanços demonstrativos, que podem ser encontrados tanto no site da Comissão de Valores Imobiliários, tá? CVM, ou pode ser buscado no site da Bolsa B3, né? Ou no próprio, no item Relacionamento com Investidores, RI, do site dessas empresas que eu falei com vocês. Empresas brasileiras, tá bom? Só para a gente poder fazer padronizado. Nós vamos ver se os demonstrativos atendem tudo que a gente precisa, ok? De acordo com a nossa orientação. E aí eu quero que vocês mandem para mim qual que é a empresa escolhida e o link que eu possa acessar esses demonstrativos, tá bom? Se eles estão na internet, eu quero acessá-los, tá joia? Feito isso, vocês já vão fazer análise vertical e análise horizontal dos balanços, do balanço patrimonial e DRE referente a 2018 e 2019. Muito bem, ok? O que eu recomendo a vocês nesse período agora? Isso para dia 16 de maio eu quero já a empresa, os links demonstrativos e os cálculos da análise vertical e horizontal. Não precisa analisar nada, não. Os cálculos para já começar. O que eu quero que vocês façam então? Escolha a empresa, já separa os links e já faz essa análise horizontal e vertical. Na nossa live dessa semana aqui do dia 6, nós vamos, ok? Nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês como que vamos fazer essa análise vertical e horizontal no Excel, ok? Eu vou aceitar no Excel. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa análise horizontal e vertical no Excel. Então não perca quinta-feira a nossa live aberta a todos os alunos, ok? De como fazer essa análise vertical e horizontal no Excel. Eu vou escolher uma empresa e vou fazer essa análise, eu vou jogar para o Excel e nós vamos fazer essa análise lá, tá bom?
Então, feito isso, dia 16, eu quero o nome da empresa, o link dos demonstrativos e esses cálculos de análise horizontal e vertical, seja Excel, seja qualquer outra forma, tá bom? Muito bem, então é isso que nós vamos fazer nessa etapa de estágio que vai durar até o final do semestre. Quero aproveitar aqui e lembrar a todos que agora, terça-feira, nós teremos o exame remoto. Não esqueçam, terça-feira exame remoto. Eu pus em todos os grupos um vídeo onde eu estou explicando toda a quinzena remota, detalhadamente para não ter dúvida. Então, dia 5, nosso exame remoto, tá bom? E na quinta agora, nós vamos fazer a nossa primeira live. Quinta vai ser dia 7. E na outra semana, uma outra live, no dia 14, não é isso? Não, falei besteira. Não é 14 mesmo, na outra quinta, dia 14, isso mesmo. Eu farei uma nova live para tirar dúvidas dos grupos que deverão postar a empresa, os links e análise vertical horizontal do DRE e do balanço patrimonial. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos e até nossas lives.